Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro, porque esta SAF aí maravilhosa, a SAF de atleticanos, né? A SAF dos 4 R's continua tomando decisões maravilhosas. Agora a gente teve a decisão de não contratar Alexis Sanches e nem contratar Julián Casares. Eu gosto de pegar esses dois jogadores, né? Porque eu acho interessante a gente falar que eles são completamente diferentes, né? Um é um jogador obviamente mais caro, mas já foi celebridade no futebol europeu, já jogou no Barcelona, ele já jogou, por exemplo, no Arsenal, já jogou no Marseille, inclusive estava jogando muito bem no Olympique de Marseille e agora está livre no mercado e diz estar disposto a jogar no futebol brasileiro. E é até interessante porque ele é um ponta que falta o time do Atlético Mineiro. Pode jogar de ponta direita, Pavão de ponta esquerda, mantém o Hulk mais avançado e o Paulinho vira o meio atacante, até porque ele sabe jogar dessa maneira. Não seria bacana? Mas, segundo as fontes do clube, sequer foi cogitado. E o Julián Casares, né, ele poderia ser útil ao Atlético. Ele disse estar disposto a voltar em um contrato de produtividade, ou seja, o salário seria baixíssimo, não seria um grande salário, seria um jogador disposto a atuar bem, né? Até, vamos ser sinceros, os meias atacantes do Atlético são quem? Pedrinho e Johan. Vocês acham um problema ter o Casares ali? É até mais uma opção para trabalhar. É um jogador que eu uso dizer, ele tem mais talento que esses caras, né? O Casares é um cara talentoso. O problema é que ele sempre foi regular, nem sempre foi muito comprometido. E olha que ele parece estar disposto a mudar isso, mas o Atlético não cogita o nome dele, mesmo sendo um contrato muito barato, porque agora é a SAF da austeridade, né? Olha, eu não conseguiria pensar em uma SAF pior para o Atlético Mineiro. Pior, é a pior de todas as SAFs do Brasil, disparada, porque ela não traz nenhum jogador novo, mesmo com o clube precisando de alguns reforços, né? Não traz investimento basicamente nenhum e tenta mudar tudo mantendo as mesmas pessoas no comando. Porque assim, quem que tá comandando o futebol hoje no Atlético Mineiro? Quem são os caras que estão mais próximos dos jogadores? Sérgio Coelho e Ricardo Guimarães, que foram presidente e diretor de futebol do clube em 2004 e 2005. Vocês lembram do que aconteceu nessa época, né? E assim, o Rubens Menin, que é o grande chefe dessa SAF, é o grande nome dos mecenas, o que ele fala em suas redes sociais relacionados ao Atlético? Nada. Desde que o Atlético foi oficializado essa SAF, naquela oferta muito cretina de 913 milhões, sendo que nem era tudo isso, a parte era perdão de dívida, né? Os caras pegaram CT de treinamento, estádio, tudo para eles por menos de R$ 1 bilhão, sendo que o Grupo City Football ofereceu mais de 1 bilhão por 51% do clube, sem incluir esse tipo de patrimônio. Então, assim, teve ofertas muito melhores de SAFs que iam investir muito mais no clube, mas eles negaram porque não eram atleticanos. O Rubens Menin tá o quê? Falando de taxa Selic, tá falando sobre a previsão de crescimento do Brasil, a taxa de inflação. Ele não tá falando nada do Atlético Mineiro. Ele não vai falar absolutamente nada. Pontualmente vai aparecer para dar uma explicação ou outra que não vai mudar nada ao Atlético Mineiro. Então, assim, a SAF do Atlético Mineiro, ela é contra o propósito real de uma SAF. Basicamente, ela só serviu para oficializar algo que já era muito, assim, muito perceptível, que esses caras são donos do Atlético Mineiro, já tem tempo, isso antes mesmo da SAF ser oficializada, né? Eles já eram donos, já tomavam as decisões e eles foram capazes de impedir SAFs melhores de tomarem o comando do Atlético. Houve rumores de que a Fenway Sports Group, que hoje preside o Liverpool, poderia comprar o Atlético, Todd Bowley estaria interessado, que é o dono do Chelsea. A gente vê que é um cara que investiu quase 1 bilhão de libras no Chelsea nesse momento e está investindo em vários jovens jogadores pro Strasbourg, um clube pequeno na França que agora vai ter um elenco melhor do que poderia imaginar em muitos anos, né? Esse cara podia estar aqui comandando o Atlético Mineiro, poderia comprar, poderia transformar o Atlético em ponte para jogadores para o Chelsea, e no caso a gente poderia, por exemplo, ter o Ângelo no Chelsea, o David Washington, vários jogadores poderiam ser lapidados no Atlético, jogadores muito talentosos que poderiam aumentar a produção e a qualidade do time, mas não, é a SAF de atleticanos, é a SAF de mecenas que não colocam mais dinheiro no clube. Basicamente isso, né? Eles estão querendo, inclusive, reduzir a folha salarial, o que nos leva a crer que alguns salários grandes podem ser cortados, ou seja, negociados. Pode ser que o Pavão seja vendido, até porque ele já atraiu o interesse de outros clubes, até mesmo fora da América do Sul, lá na Major League Soccer. Então, a gente não pode descartar nada para a próxima temporada. Eu acho que a possibilidade do clube mais fraco para o ano que vem é maior do que vir mais forte, porque não há perspectiva de investir em nomes grandes, chamativos, né? Eu fico curioso, né? Tipo, o Atlético Mineiro poderia ter ido atrás do Dimitri Payet, que está no Vasco. Tem 36 anos, mas ainda joga um senhor futebol.
mas não foi, preferiu ficar com o Johan, preferiu ficar aí com o Pedrinho, que 4 meses está no CT médico e 1 mês está em campo, fazendo nada de útil. Então, assim, essa é a SAF sem ambição, é uma anti-SAF no final das contas, porque a SAF vem um dono que vai colocar dinheiro do próprio bolso para transformar o clube em algo mais forte, como o John Textor faz no Botafogo. Olha que o Botafogo se transformou com a SAF dele. Ele não era botafoguense, foi lá e contratou jogadores bons, contratou jogadores produtivos e transformou um clube que estava lá na segunda divisão no líder isolado do Campeonato Brasileiro e num time que está nas quartas de final da Sul-Americana. O que o Atlético tem a apresentar com a SAF dos 4 herpes, né? Qual é o plano? Qual é o projeto, entende? Inclusive tem até a notícia de que eles poderiam trocar o gramado da Arena MRV para grama sintética. Tipo, eles deixaram a grama crescer e agora vão trocar para grama sintética. Por quê? Por que mudar o gramado? Para que gastar milhões de reais para mudar algo que já foi feito agora? É inacreditável, é sério. E ainda vem gente que vai defender, porque são atleticanos, porque tem muito dinheiro. Do que adianta ter muito dinheiro se não coloca no clube? Então, assim, para mim, esse tipo de situação prova muito o que vai ser o Atlético daqui em diante. Surgiu uma oportunidade de trazer um Alexis Sanches, que é um grande craque, não vamos, né? Surgiu a oportunidade de trazer um Casares, que é um jogador barato e pode ser produtivo e ajudar o clube, tem vontade para ajudar, como vem sendo mostrado, não vamos atrás. O que a gente quer é austeridade agora para resolver o problema que eu mesmo causei. Porque no final, esse problema todo, essa dívida inteira aí, venda de patrimônio como shopping, né? E um clube que está com 2 bilhões de dívida, coisa que é 8 vezes maior quase que o faturamento do clube, né? Isso tudo é culpa dos mecenas que fizeram toda essa dívida, essa farra fiscal. Então, é impressionante, né? Vai tentar mudar tudo, mantendo as mesmas pessoas no lugar. Eu precisava desabafar de novo, essas notícias me irritaram bastante e é por isso que o Atlético Mineiro tem cada vez mais condições de se tornar um time de médio escalão e olhe lá se não vai cair mais, até porque agora os técnicos que vamos cogitar é Filipão, Mano Menezes, esses são os nomes agora, né? Porque segundo alguns, os mecenas estão traumatizados com técnicos estrangeiros, né? Porque olha o dano que Kudê e Turco causaram na gente, eliminações precoces na Copa do Brasil, né? E terceiros e quartos lugares no Brasileirão, que absurdo. A gente precisa de técnicos paisões como o Filipão, que agora conseguiu suas primeiras vitórias depois de 10 jogos no comando, né? Eu vou te falar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.